Plínio Salgado não nasceu na hora que ele fez a entrevista com Mussolini, não. Plínio Salgado já era deputado estadual, já tinha discurso na então Câmara dos Deputados de São Paulo, já tinha artigo publicado no Correio Paulistano, já tinha manifestos publicados nos quais definiu ideias políticas, já tinha um livro de política publicado, um romance no qual expôs ideias políticas. Então, vamos ver, será que ele entrevistou Mussolini dias depois que criou sua ideologia? O que tem nessa ideologia? Então vamos ver os aspectos. Você pega os aspectos da ideologia integralista, é o quê? Nacionalismo, municipalismo, Estado forte, espiritualismo, antiliberalismo, anticomunismo, ordem, disciplina, justiça social, todas essas coisas. A filosofia integralista, tudo isso já estava antes dele conhecer Mussolini. Ele entrevistou Mussolini e falou o quê? Que a formação dele não teve nenhuma influência fascista. Não falou isso? Ele falou isso. Então ele já tinha se formado. Dias depois ele não criou sua ideologia. Sabe o que ele fez dias depois? Logo depois que ele teve a entrevista, ele escreveu, enquanto ele ainda estava lá em Paris, né, ele foi de Roma para Paris, ele escreveu o Manifesto da Legião Revolucionária de São Paulo. O que ele falou ali? Ele fez uma exposição perfeita da doutrina integralista. Você vê, então não é uma entrevista que fez ele mudar, porque ele já tinha uma doutrina integralista pronta, que ele exprimiu naquele manifesto ali, que foi escrito poucos dias depois. E ele diz lá que não podemos importar o fascismo para o Brasil, que o fascismo é uma ideia exótica que não devemos trazer para o Brasil. É isso que ele escreveu. Que livro que ele citou Mussolini 4 vezes? Ele cita como Mussolini? Que livro que é esse? Não existe esse livro. Só se for um livro dele falando que não somos fascistas. 4 vezes ele fala isso, porque é tipo isso a doutrina do Sigma. Às vezes que ele cita Mussolini é para criticar a doutrina do Sigma. Então que livro que é esse que ele cita Mussolini 4 vezes? Não existe, pô. A Quarta Humanidade que ele só cita para criticar. Se eu não me engano, é 2 vezes que ele cita e só pra criticar. Porque ele se inspirou nele? Ele não se inspirou nele. Ele tinha se inspirado em Alberto Torres, tinha se inspirado em Couto de Magalhães, tinha se inspirado em Oliveira Viana, em Farias Brito, em Jackson de Figueiredo, Calógeras, Tavares Bastos, Carlos de Laet, Pio XI, pouco depois ali. Então ele já tinha um monte de gente pra se inspirar. Entendeu? Ele não inspirou em ideias fascistas. Ele leu o quê? Pelo que a gente sabe, ele só leu o livro do Rocco, La Transformazione dello Stato, e o livro do Prettiolini, que não era sequer um fascista, pô. É um livro de análise do fascismo. Eram os 2 únicos livros que parece que ele conhecia. Por que Plínio Salgado entrevistou Mussolini? Porque ele era o primeiro-ministro da Itália. Ponto final. Sabe quem mais entrevistou Mussolini? Chesterton entrevistou Mussolini. Escreveu sobre ele coisas muito mais graves, elogios muito mais profundos do que Plínio Salgado escreveu. Tá naquele livro dele, se não me engano, é The New Jerusalem o nome. A gente tinha que fazer uma lista dessa gente que entrevistou Mussolini para o pessoal se tocar de que entrevistar Mussolini era a coisa mais normal do mundo nos anos 30. Não era coisa de quem era fascista. O cara ia falar com Mussolini, não era pra ele fazer profissão de fé fascista. Embora Chesterton tenha praticamente feito quando ele entrevistou ele.